Todo mundo já ouviu falar da história dos três reis magos, né? Gaspar, Melquior e Baltazar, que vão cada um levando um presente, ouro, incenso e mirra, até o menino Jesus, não é isso? Mais ou menos, né? Quando a gente volta no texto mais antigo que a gente encontra, no qual a gente encontra essa história, que é o Evangelho de Mateus, não são necessariamente três, nem necessariamente reis, e não exatamente magos também no sentido que a gente entende hoje, né? São simplesmente magos do Oriente no texto. Mas o fato é que realmente essas figuras e essa história foi se desenvolvendo ao longo do tempo e nesse vídeo a gente vai ver como que isso aconteceu, como é que a gente passou a ter essas pessoas, esses três reis magos com nomes, com procedência geográfica, inclusive um deles africano, e a gente vai ver também como que lá no início essa história era entendida, né? No contexto histórico ali, quando uma pessoa naquele contexto, com aquela mentalidade inicial do primeiro século, lia aquela história, em que ela pensava, o que aquilo comunicava para essa pessoa. Então vamos por partes aqui, né? Vamos primeiro na questão de por que três, depois de por que reis e depois de por que magos. Mas antes, falando em presentes em Natal, eu aproveito para dar uma sugestão de um excelente presente de Natal para vocês, que também vem com três tipos de item, mas em vez de ser ouro, incenso e mirra, são itens mais adequados ao nosso cotidiano moderno, que é camiseta, cueca e meia, né? Todos eles super confortáveis, duráveis, práticos, com tecnologia anti-odor e uma série de outras qualidades realmente mágicas. Esse é o Starter Pack da Insider, nossa apoiadora fiel aqui do canal, que você pode comprar para você mesmo, para presentear alguém, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Você pode usar o cupom ESTRANHA15 para ter pelo menos 15% de desconto em qualquer produto da loja, seja esse ou outros também que você decidir comprar. Mas, dada essa sugestão então, vamos voltar para o Natal original e a história dos três reis magos. Então vamos começar pela questão de por que são três as figuras. Isso aí está relacionado ao número dos tipos de presente, que são três: ouro, incenso e mirra. Inclusive, na tradição antiga cristã, já havia, desde os primeiros séculos, ali, sei lá, segundo, terceiro século, nos tempos de Orígenes de Alexandria, por exemplo, já havia uma interpretação de que cada um desses tipos de presente significaria algo, teria um significado teológico a respeito da figura de Jesus. Então, que o ouro seria uma referência à realeza de Jesus, a mirra seria uma referência à morte de Jesus, já que a mirra era utilizada no Egito, de onde era Orígenes de Alexandria, por exemplo, como um ingrediente ali no processo de embalsamar corpos, e também em piras funerárias romanas a mirra era utilizada como uma substância aromática. Então realmente havia uma relação da mirra com esses contextos funerários. E a questão do incenso seria uma referência à divindade de Jesus, já que o incenso era utilizado em templos, tanto no templo de Jerusalém mesmo, no templo na história dos judeus, quanto nos templos das religiões tradicionais gregas, romanas, egípcias. Era muito comum esse uso do incenso para preparar o ambiente ali do templo, incensar as estátuas, também, né, propiciar os deuses, levando a eles aromas agradáveis. Então realmente havia essa conexão entre incenso e o sagrado, o divino. Mas a gente não precisa ir necessariamente para essa interpretação teológica também. A gente pode ir por uma interpretação relacionada mais ao contexto político e diplomático ali do primeiro século na região do Levante, né, que inclui ali a Judéia, Galileia, etc. Porque era muito comum que nessa região, não só, mas nessa região também, reis enviassem presentes uns para os outros, ou figuras de autoridade, governadores, sacerdotes enviassem presentes uns para os outros de forma a fortalecer as relações entre essas figuras. Então a gente tem, por exemplo, uma carta de um rei, que é o Seleuco I, que é o inaugurador da dinastia dos Seleucidas, que vai ser muito importante para entender a história ali da região onde Jesus nasce. Mas de qualquer forma, o Seleuco I, ele tem uma carta em que ele fala sobre alguns presentes que ele enviou para um templo de Apolo, para agradar não só Apolo e não só os deuses salvadores aos quais ele faz referência na carta, mas claro, para agradar aos sacerdotes e à casta, mas a elite, né, daquela região, numa atitude diplomática. Então, entre os presentes que o Seleuco envia para esse templo, a gente encontra ouro, incenso, mirra e outros elementos. Você encontra também prata, bronze, canela, mas o ouro, incenso e mirra estão presentes aí, mostrando que esses eram realmente materiais muito valorizados e que serviam, portanto, como uma forma de demonstrar respeito, de demonstrar consideração nesse tipo de atitude diplomática. Mas voltando para a questão de serem três as figuras, né, dessa ideia de serem três reis magos, é interessante dizer também que, apesar dessa tradição de três reis ter se consolidado no Ocidente, nas igrejas cristãs ocidentais,
Em algumas igrejas cristãs orientais a gente encontra outros números, sobretudo o número 12, que pode ser uma referência a uma infinidade de coisas, né? Já que esse número aparece em muitos contextos. Na antiguidade, por exemplo, as 12 tribos de Israel, os 12 signos do zodíaco, enfim, não dá para saber exatamente de onde que vem essa tradição de 12 reis magos, mas isso aparece principalmente nas igrejas sírias. Tem um texto, inclusive, da tradição síria chamado A Revelação dos Magos, que cita esses 12 reis magos, que são chamados de reis e filhos de reis, e lá tem listados 12 nomes, inclusive. E falando sobre essa questão dos nomes, esses nomes Gaspar, Melquior e Baltazar, que ficaram mais consolidados também na tradição ocidental, esses 3 nomes aparecem pela primeira vez num texto, pelo menos que a gente tem notícia, do 8º século depois de Cristo, e talvez esse texto seja uma tradução de um texto mais antigo do 6º século. De qualquer forma, seriam nomes que aparecem mais de 500 anos, na melhor das hipóteses, depois do evento que eles relatam. E essa tradição tardia é uma das várias tradições que atribuem nome a esses reis, magos, ou só magos mesmo, e como outros exemplos, a gente tem na Etiópia Hor, Karsudan e Basenater, e na Armênia a gente tem Kagfa, Badadakarida e Badadilma. Eu não sei se estou pronunciando isso exatamente da forma, né, que certamente não, mas é mais ou menos esses nomes que eu estou colocando aí na tela. Mas, de qualquer forma, é muito comum que esses magos, sendo 3 ou sendo 12, sejam apresentados realmente como reis também. Então a gente vai agora para o segundo ponto, que é por que reis? Como eu disse, o texto original de Mateus diz apenas que são magos, mas desde a antiguidade, desde as primeiras interpretações desse texto, a gente encontra muito frequentemente essa compreensão de que essas figuras fossem reis. E isso está muito relacionado à interpretação desse texto como um cumprimento de profecias da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, que falam sobre reis e reis estrangeiros indo até Jerusalém, ou indo até o Templo de Jerusalém, indo até o Deus dos judeus, ou o Rei dos judeus, para entregar tributos a eles. Então tem uma passagem de Isaías, por exemplo, que diz o seguinte: as nações caminharão na tua luz e os reis no clarão do teu sol nascente. As riquezas do mar afluirão a ti os tesouros das nações. Todos virão trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores de Yahvé. Tem outra passagem, essa nos Salmos, que diz o seguinte, que os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhe tributo, os reis de Sabá e Sebá lhe pagarão tributo, todos os reis se prostrarão diante dele, as nações todas o servirão. E outro salmo diz, a ti virão os reis trazendo presentes. Então esses textos, independente de qual fosse o seu significado no contexto original em que eles foram produzidos, isso importa menos aqui para nós, o que importa é que na época em que Jesus nasce, nessa época de grande efervescência ali de expectativas messiânicas, vários desses textos foram interpretados sob essa ótica, né, de que esses textos estariam se referindo a um rei que viria no futuro, e segundo o autor ali do Evangelho de Mateus, esse rei, esse Messias, esse rei esperado, era Jesus. Então faria sentido que essas figuras, né, dos magos do Oriente fossem apresentadas dentro dessa narrativa de infância como um cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento. E é interessante a gente ver que nesses textos aparecem lugares como Tarsis, aparecem Sabá e Sebá, que não tem uma precisão geográfica tão grande assim, mas geralmente são áreas relacionadas ao Iêmen, à Arábia de uma forma geral. Às vezes isso é lido como Aksum, né, o reino ali na região da atual Etiópia. Mas no texto de Mateus sobre os magos do Oriente, nenhuma dessas regiões aparece. O que aparece é simplesmente magos do Oriente, mas essa abertura no texto para de onde que são essas figuras, claro que não impediu, pelo contrário, convidou muita gente a especular sobre a origem exata dessas figuras. Então a gente encontra, por exemplo, um texto que é o Evangelho Armênio da Infância de Jesus, do 6º século depois de Cristo, claro, né, que fala que esses reis magos seriam da Pérsia, da Índia e da Arábia. E a gente tem algumas tradições mais tardias, do século XIV principalmente em diante, que começam a fazer outro tipo de interpretação, que é a seguinte: já que esses reis estrangeiros lá das profecias significam que as nações, né, os não-judeus, se prostram todos diante do rei de Israel, né, do Messias esperado, etc. Então seria interessante que cada uma dessas figuras, esses 3 reis, viesse de um continente, né, para representar essa totalidade, essa universalidade da relevância de Jesus. E claro, a gente está num contexto aqui que são 3 os continentes mesmo, né, Europa, Ásia e África, para quem está naquela região, né? Quem está na América pensa diferente, quem está na Oceania nessa época pensava diferente, mas a gente está falando do contexto ali, principalmente do mundo mediterrâneo, então são 3 os continentes conhecidos. E é por isso que muito frequentemente a gente encontra na tradição artística sobre os reis magos
a figura de um deles, às vezes Baltazar, principalmente Baltazar, mas às vezes Gaspar também, ou Caspar, que é representado como um homem negro, representando essa sua origem da África, mais especificamente, às vezes, né, isso é especificado como sendo o reino de Aksum, que é no atual território da Etiópia. Mas então é por isso que a gente encontra frequentemente um dos magos, pelo menos, representado como um homem negro. Mas essa interpretação de que são um de cada continente, ela perde um pouco aquele sentido original do texto do Evangelho de Mateus, que é que eram magos do Oriente, né? O Oriente em relação à Judéia ali. Então, pensando que a gente está no território da Judéia e Galileia, que faziam parte do Império Romano nessa época, o império a leste disso, que era um império poderoso também, era o Império Parta. E é para esse território, principalmente, que englobava ali a Armênia, mais ao noroeste, a Mesopotâmia, o Irã, que era a sua sede, né, a Pérsia, é para esse grande império oriental, que é o Império Parta, que a gente deve ir para entender o terceiro ponto, que é a questão dos magos. Porque assim, hoje a gente fala em magos muito no sentido de magia, de lançar, sei lá, feitiço e tal. Isso tem uma conexão sim com o sentido antigo também. Mas a palavra mago, especificamente, ela vem do persa antigo, magos, que é uma palavra que tem vários significados, mas entre eles ela se refere muitas vezes a uma espécie de elite religiosa, uns sacerdotes, ou a uma casta social mais diretamente relacionada com os cultos e as tradições, os conhecimentos ali das religiões iranianas, entre elas o zoroastrismo, por exemplo. A gente não vai entrar nesse vídeo aqui no que é o zoroastrismo, que vocês me pedem muito para falar também, vamos deixar isso para outro vídeo. Mas o que interessa é que a gente tem essas religiões, principalmente de matriz iraniana, e os tais dos magos aparecem como figuras importantes relacionadas a essa tradição. E são frequentemente apresentados, então, como homens sábios que conhecem muito, inclusive, de astronomia / astrologia. Essas coisas estão muito próximas nesse contexto, né? São pessoas que estudam, de fato, o movimento dos astros, a regularidade dos céus, né? Um estudo matemático, observacional, mas, ao mesmo tempo, eles tiram desses estudos também conclusões para, por exemplo, se é um bom momento de ir para a guerra, se é um bom momento para um rei tomar uma certa decisão, ou o que uma certa configuração estelar ali quer dizer sobre o futuro do império. Então, assim, a gente tem essas coisas bastante misturadas, mas são figuras, então, que têm essa ideia de serem conhecedores do mundo natural, não só das estrelas, principalmente das estrelas, mas do mundo natural em geral, e que conseguem, inclusive, ler sinais da natureza e manipular a natureza também ao seu favor, nesse sentido meio de artes ocultas, de magia. E a palavra magia, né, e mágica também vem, de fato, dessa raiz. Então é a partir dessa tradição oriental que os gregos, por exemplo, vão adotar essa palavra para a língua grega, passando a ter então o magos, ou magoi, no plural, e é exatamente essa palavra que a gente encontra ali no Novo Testamento se referindo aos magos do Oriente. Agora, não necessariamente esses magoi são lá do Império Parta, porque assim, a gente tem também dentro do Novo Testamento, no livro de Atos, um judeu que é chamado de Magus e um samaritano também que é chamado de Magus, ou pelo menos alguém que estava enganando os samaritanos, que é o Simão o Mago, não fala exatamente a procedência dele, onde que ele nasceu, mas ele atuava em Samaria, e esse cara e o outro mago também judeu, que é o tal do Elimas, são apresentados como figuras negativas. Mas assim, se essa palavra magos já tinha sido apropriada para o grego e estava sendo usada para se referir a outros tipos de feiticeiros ou sábios, positivos ou negativos, por que eu quis trazer essa origem oriental, né, essa origem persa do termo? Bom, primeiro porque no texto de Mateus está escrito magos do Oriente, então realmente a combinação de palavras aponta mais para esse contexto oriental. Além disso, o fato deles seguirem uma estrela e de interpretarem nas estrelas que nasceu o rei dos judeus, como diz lá o texto, isso faz mais sentido quando você entende que os tais dos magos eram vistos como essas figuras ligadas ao estudo e à interpretação dos astros, que é, de novo, uma coisa dessa tradição oriental. E, finalmente, é interessante também pensar nessa especificidade de que são magos do Oriente, porque a gente tem, no contexto mesmo do cristianismo nascente, ali no primeiro século depois de Cristo, uma história muito interessante que tem muitos paralelos com essa história dos magos visitando Jesus, que são magos do Oriente visitando o imperador Nero. Isso é citado por vários autores da antiguidade, mas sobretudo Plínio, o Velho, usa realmente a palavra mago para se referir a um rei da região da Armênia, então
o que era parte, né, desse sistema de poder do Império Parta, apesar da Armênia ter, em determinados momentos, maior ou menor autonomia, mas isso interessa menos para nós aqui. Mas, de qualquer forma, tinha um rei ali da Armênia, que era o Tirídates, que é chamado por Plínio de um mago, que vai com uma comissão de magos fazer uma viagem diplomática para reconhecer o poder de Nero e conquistar o seu favor também, para que Nero reconheça a autoridade desse rei sobre a Armênia. Então, de novo, naquele contexto diplomático que eu estava falando. Então, vai ter troca de presentes nesse contexto, vai ter festas em que Nero participa junto com esses magos, e isso acontece na década de 60 depois de Cristo, né? Possivelmente antes, se a gente considerar a datação tradicional desses evangelhos, né, consensual entre os historiadores, que é a década de 70 para frente, no caso do Evangelho de Mateus, por volta da década de 80, a gente tem então o autor desse texto falando para um público e num contexto específico em que essa ideia de magos do Oriente visitando uma realeza estava muito dada. Então tem alguns historiadores, inclusive, que consideram que o autor do Evangelho de Mateus estava se inspirando especificamente nessa história dos magos do Oriente visitando Nero. Mas a gente não precisa necessariamente ir por esse lado. É uma possibilidade, mas como eu disse, essa questão de visitas diplomáticas do Oriente para a região ali da Judéia ou qualquer outra região era algo muito comum séculos antes do nascimento de Jesus e continuava sendo durante o tempo de Jesus e continuaria sendo depois também. E aí, para mim, pelo menos na minha leitura, esse que é o núcleo ali dessa história dos reis magos. São figuras que vêm de um povo estrangeiro para reconhecer a realeza de Jesus, que é um aspecto fundamental da sua identidade messiânica. Essas figuras na narrativa ali de Mateus são figuras que passam por Herodes, que era o rei de fato dos judeus, mas eles chegam para Herodes e falam assim que nasceu o rei dos judeus e a gente quer visitar essa figura para nos prostrarmos diante dele, ou seja, nessa história a realeza de Herodes é bastante diminuída e a realeza de Jesus é exaltada. E eu estou insistindo aqui em realeza porque não é divindade. O texto fala que esses reis foram se prostrar diante do rei dos judeus que nasceu. Em algumas traduções você vai encontrar a palavra adorar, né, para que nós possamos adorá-lo. Aí o próprio Herodes fala assim, me fala onde que ele está também, para que eu também possa ir e adorá-lo. Mas a palavra que está ali no texto grego não significa necessariamente um ato de adoração cultica, religiosa. A palavra é prostrar-se, é uma palavra que tem a raiz de inclinar-se para beijar, como em beijar os pés, reconhecer a autoridade de alguém. Então o sentido é muito mais esse das viagens diplomáticas, né, de reconhecimento de autoridade para ganhar o favor, né, reconhecer a legitimidade de um certo rei, do que uma questão de adoração, porque seria muito estranho, né, a gente ter figuras ali que são de uma religião iraniana que recebem informação de que nasceu o rei dos judeus e vão lá cultuá-lo como um deus, não faz o menor sentido, né? Agora, se a gente pensa que são figuras que observaram nos astros que nasceu um rei poderoso ali para os judeus, faz todo sentido eles irem até lá para mostrar boas relações para com aquele rei, né? Conquistar ali a sua amizade. Então eles vão e levam tesouros, como era comum nessas viagens diplomáticas de reis, que eu já falei várias e várias vezes e já começa a me repetir. Então é basicamente isso, né? É 3 reis magos, porque 3 por causa dos 3 tipos de presente, porque reis por causa desse contexto de interpretação profética, e porque magos por causa dessa realidade desses estrangeiros, né, na perspectiva dos judeus, esses estrangeiros que eram figuras de autoridade ali, política e religiosa, fazendo essas visitas diplomáticas no contexto desse mundo, na divisória, né, no limiar do mundo romano e do Império Parta e reinos acessórios como a Armênia, etc. Mas é isso, esse é um assunto riquíssimo, né? Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, sobre esse desenvolvimento, né, que é muito mais complexo do que eu apresentei aqui, da questão dos 3 reis magos, os 12 reis magos, enfim, mas eu vou deixar a bibliografia para quem quiser se aprofundar na descrição do vídeo, e comentem também os pontos que vocês acharam que poderia ser mais desenvolvidos aí, que a gente vai conversando na seção de comentários, e quem sabe a gente produz mais um vídeo também, atendendo a essas demandas. E é isso, como sempre, muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Falou!